Things change when man meets God. A man can never meet God and ever be the same again. You will either be a better person or a worse person. As coisas mudam quando o homem se encontra com Deus. O homem nunca pode se encontrar com Deus e ser o mesmo de novo. Você será uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. You'll be better off or worse off after you meet God. It depends on what you want to do about it. But a man can never meet God and ever be the same. Você será melhor ou pior depois de se encontrar com Deus. Depende do que você quer fazer sobre isso. Mas um homem nunca pode se encontrar com Deus e ser o mesmo. Whatever your attitude is towards God, seals your eternal destination. You can walk across the line between grace, mercy, and judgment. Qualquer que seja a sua atitude para com Deus, sela o seu destino eterno. Você pode ultrapassar a linha entre a graça, a misericórdia e o juízo. And when you spurn grace so many times, you can separate yourself from the presence of God. Or you can accept Him and have eternal life and never die, but be raised up again at the last day in the general resurrection. E quando você rejeita a graça tantas vezes, você pode se separar para sempre da presença de Deus. Ou pode aceitá-lo e ter a vida eterna e nunca morrer, mas ressuscitar no último dia na ressurreição geral. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite a todos os nossos amados, preciosos e queridos irmãos, irmãs e ouvintes, todos os quais nesta hora, neste horário, estão sintonizados conosco através do meio de comunicação Facebook. Que Deus possa sempre vos dar graça, alegria, coração e aquele desejo fervente de penetrar mais e mais dentro da vontade perfeita dele. Nós estamos agradecidos porque mais uma vez nosso Deus nos permite nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Esperamos que mais esta oportunidade de hoje, cada um de nós possamos crescer um pouquinho mais, pensar um pouco mais em Deus, procurar ajustar as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Que Deus possa derramar as ricas bênçãos sobre nós e que nós possamos falar como aqueles, Porventura não ardia o nosso coração quando nos falava pelo caminho,
Você poderá dizer amanhã, outra hora, mas quando Deus falou, naquele culto foi muito abençoado. Eu senti a presença de Deus. E que realmente nós, cada um, possamos estar assim, né, meus amados? Eu estou contente porque estamos vendo na última era da igreja e nós sabemos que Deus também está concretizando tudo que já foi dito, tudo que foi pregado, falado, mencionados pelos seus profetas mensageiros. E nós estamos alegres, né? Deus abençoe a todos quantos estão sintonizados conosco, você que já está aí, você que vai chegar, você que depois vai ouvir outro dia. Eu espero que o Espírito Santo vos recompense e te derrame sobre você as ricas bênçãos que só Ele tem. Amém? No nome de Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós vamos já citar a Escritura, nós vamos ler. Hoje eu quero ler com os irmãos uma Escritura que já lemos aqui em outra ocasião, mas dessa feita nós vamos meditar agora sobre algo tremendo para nós. E o tema que eu escolhi para a Escritura de Daniel, capítulo 5, versos 24 a 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, os versículos do 24 até o de número 28. E para isso, eu tomei um tema aqui de acordo com a mensagem do Mombrano, a mensagem das gravações da Voz de Deus, o princípio e o fim da dispensação gentia. Amém? Então esse é o tema, o princípio e o fim da dispensação gentia. Amém? Gostaria muito que você fosse lá e pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura conosco. Para mim é um motivo de alegria mesmo. Sempre estávamos falando do amor de Deus. Esse amor inefável, inesgotável, o amor que só Ele tem para nós, né? Está maravilhoso quando nós podemos não sentir um cansaço peso em pegar a Escritura e examinar. Amém? O próprio Jesus falou: examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino com o nosso irmão Nazareno, enquanto você vai procurando aí a sua Bíblia, a citação da Escritura que se encontra Daniel capítulo 5, verso 24 até o 28. Amém? Deus abençoe a todos. Porém, me dá o sol.
abençoe, né? Continua nos ajudando, a todos os irmãos que estão entrando aí na conexão. Que a graça de Deus seja com vocês também, né? Glória a Deus. Nós vamos então para a Escritura, né? A leitura já anunciada, Daniel capítulo 5, verso 24 até o verso do 28, que diz assim: Então dele foi enviado naquela parede da mão, naquela parte da mão, escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Nene, Nene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Nene, quanto Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas, né? Que é o Farsim, quer dizer Pérez. Senhor, abençoe a sua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todos que nos acompanham, que a graça soberana do Espírito Santo, a unção, esteja em cada casa, em cada lar, em cada coração, em cada vida nesta noite. Que haja cura, que haja libertações, que haja solução de problemas, que haja coragem para prosseguir, que haja vindicação de Deus, Pai. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Meus amados irmãos, nós vamos meditar hoje um pouco na mensagem. Irmão Bruno, eu quero mais passar lendo o princípio e o fim da dispensação gentia. Nós sabemos e nós conhecemos pela Bíblia que quando Israel foi cativo na Babilônia, inclusive nós temos ali que Deus estava trabalhando com seus filhos, né? Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, né, Azarias, Ananias, né? E o outro lá que estava, que era 3, e também tinha Daniel, que era o homem de Deus, conhecido como profeta de Deus. E esses homens sempre foram valorosos, sempre foram pessoas que realmente se ocuparam, se preocuparam em obedecer o que Deus disse. Ele não estava preocupado com o que o rei falou, com que todos os sacerdotes, né, e quem quer que fosse, que estivesse na frente de alguma manifestação, mas eles ficaram por trás da palavra de Deus. Nós sabemos que a Escritura, no livro de Neemias, falou que Israel seria cativo 70 anos na Babilônia. E isso já fazia muitos anos que foi profetizado isso, depois aconteceu. Mas, por incrível que pareça, esses jovens hebreus estavam lá. E foi no tempo de Beltesazar que se cumpriu, né? Dos jovens hebreus, inclusive, agora na manifestação dessa visão da mão. Né? Começou o reinado de Nabucodonosor, e o reinado gentil, mas nós vemos então que o profeta de Deus estava ali, que era o profeta Daniel, que Deus havia escolhido para o propósito, né? E o profeta disse: eu gosto de Daniel. Deus mostrou o início e o fim da dispensação gentílica. Mas eu quero passar lendo um pouco aos irmãos. O profeta diz aqui no parágrafo, a partir do parágrafo de número 6. Agora, Daniel era o profeta que foi levado a Jerusalém, até a Babilônia, no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a palavra de fé. Eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto em seu coração, olha só que maravilha, amados. Quando ele foi para a Babilônia, ele não ia permanecer, que ele ia permanecer crente e que ele não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Nós sabemos que não importava o lugar, não importava os açoites, não importava os tipos de tentações, não importava que alguém propagasse de sentença para Daniel ou mesmo para os 3 jovens hebreus. Veja só, Deus era com eles. Então eles propôs no coração de não se contaminar com o manjar do rei, com a comida do rei, com o pecado que havia ali naquele momento. Mas, irmãos, isso mostrando para nós que nós também somos da descendência de Deus. Nós somos pela linhagem de filho de Abraão. E como Deus sempre tem os seus filhos, suas filhas, nessa época também, nesse tempo final, inclusive nessa final de Era de Laodiceia, né, a dispensação gentílica, mais uma vez, nós entendemos que cada cristão, filho de Deus, tem feito também uma profissão de fé, de não se contaminar
com os manjares do mundo. Amém? Não se contaminar também com as coisas erradas, né? Agora, a verdadeira coisa que Deus, que Daniel era, o Daniel, veja bem, o profeta para os gentios, Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentil. Ele mesmo não era gentil, porém ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim. E a cabeça de ouro, culminando nos pés de ferro e barro. Se nós voltarmos aqui um pouquinho na escritura, irmãos, aqui no capítulo mais anterior aqui, acho que é capítulo, vamos ver se é capítulo 2, tinha anotado aqui algo para nós, capítulo 2, verso 32, verso 22 e 23, capítulo 2, verso 22 e o verso de número 23, né? O verso 32 e 33. Nós encontramos algo tremendo para nós aqui, quando o rei teve aquela visão sobre a estátua, aquela enorme estátua, e que nem era digno nem os astrólogos, nem um dos sábios shows daquele dia era digno de interpretar o sonho do rei. Eles jogavam no bicho para acertar, mas não acertava. Mas tinha um que pôde desmiuçar isso, revelar isso, que era o profeta de Deus da era, amém? Que era o profeta Daniel. E também o grande mistério escondido de todos os tempos está sendo agora manuseado por Deus, aberto os mistérios através do último profeta também da dispensação gentil. Amém? Você crê assim? Aí ele diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual, veja que feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, veja a prata e o ouro, e os quais se fizeram com uma bragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu a terra. Essa pedra, para nós, é a revelação, que esmiuça todos os sistemas diabólicos, todos os sistemas denominacionais. E nós estamos felizes porque Deus está fazendo isso através da pedra, né? Por isso Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra, quer dizer, essa revelação, não era a sabedoria humana de Pedro, mas revelação, porque ele diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a igreja está edificada não é sobre o pensamento de Pedro, mas a igreja está edificada sobre a fé dos apóstolos, os fundamentos dos profetas. Amém? Nós queremos que fé é revelação, e fé é uma maneira de crer por revelação, porque fé é a maneira de crer. Agora os filhos de Deus creem por revelação. Eles não creem somente no intelecto, mas eles creem através do coração, amém? Através de uma revelação. Então nós sabemos que Daniel, ele se propôs ali em ficar ao lado do povo de Deus, aonde estivessem, né? Ele sozinho ou com mais seus 3 amigos, mas eles estavam realmente crendo que Deus era digno de ajudar e cumprir a Escritura, conforme diz lá em Neemias capítulo 2, né? Quando o rei Artaxerxes falou, Deus liberou Neemias para restaurar Jerusalém e tudo mais, cumprida a profecia de Daniel capítulo 9, verso 23. Amém? Quando Daniel, os outros irmãos eram cristãos, eram irmãos, mas Daniel tinha algo sobrenatural sobre ele. Daniel era escolhido para ser um homem enviado, profeta de Deus. E já fazia 68 anos do cativeiro na Babilônia. E o profeta Isaías tinha falado que era 70 anos. Faltavam 2 anos só para concretizar a casa da 70ª semana. Então veja bem que coisa, irmãos, dos 70 anos, melhor dizendo. Aí Daniel, como era um profeta, sentiu isso de Deus, de atravessar o rio de Equel. Aí chegando ali, começou a orar ao Senhor. Amém? Mas nós sabemos que o anjo apareceu e diz: no princípio das tuas súplicas
Saiu a ordem, verso 23 em diante de Daniel capítulo 9. E eu vim para tu declarar, porque é muito bem amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas são determinadas para o seu povo, né? E tudo mais. Ele começou a contar, distribuiu em 3 partes as 70 semanas. 62, 7 semanas e 1 semana. 62 eles gastaram para reconstruir Jerusalém. 62 semanas as ruas tranquilas ficaram em termos angustiosos, quando eles construíram os muros de Jerusalém, com uma mão com a outra com a espada, porque o inimigo não queria, né? Mas aí ficou 62, 69. Ficou apenas 1 semana restando. E essa 1 semana foi a vinda, né, de Jesus na terra, pregando 3 anos e meio, porque na metade da semana seria tirado o sacrifício do meio deles, que era Jesus subindo ao Calvário, porque cada semana tinha esses 7 anos, né? Então eles gastaram 7 anos, né? 7 vezes 7, 49, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Gastaram 49 anos para reconstruir Jerusalém, depois mais 434 anos, que são 62 semanas. As ruas tranquilas se edificarão em tempos angustiosos, e ficou 1 semana, e ele veio e pregou então 3 anos e meio. Agora, quando ele veio pregando, meus irmãos, depois que ele terminou o seu ministério, fechando a casa os 3 anos e meio, a metade dos 3 anos e meio, os 3 anos e meio, né, que é 7 anos, ele começou a trabalhar conosco através dos gentios aí por 7 sábados, que é as 7 eras da igreja, que é a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. E cada era teve o seu mensageiro. Amém? Mas estamos vivendo na última era agora, a era de Laodiceia. E Deus tem um mensageiro dispensacional também. Aleluia! Para a era gentílica. Mas terminando esta era, o mundo entrará em caos. Deus vai vir para buscar a sua noiva um pouco antes disso. Veja só, e Deus voltará a tratar com Israel com o resto das 3 anos e meio que faltam para concretizar a casa das 70 semanas, né? Então veja só o que acontece, meus amados. Sabendo que as 70 semanas são para Israel, não é para gentios. Aleluia! E Deus vai voltar para Israel através de Moisés e Elias, de acordo com o Apocalipse capítulo 11, verso 3. Amém? E a Bíblia diz também sobre Mateus: ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus santos de uma outra extremidade da terra. Amém? Então nós entendemos que Deus tem a coisa tudo cronometrada, mas nós louvamos a Deus porque Deus sempre tem as coisas ajustadas. Um homem às vezes não entende, mas Deus entende corretamente, sabe do que está fazendo. Então cabe a cada um de nós nunca questionar, nunca duvidar, mas examinar a sua palavra, porque ele diz assim: olha, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que devem testificar. As escrituras, quer dizer, os mandamentos de Deus, o que ele falou para nós, né? Mas então Daniel estava ali. Daniel passou por suas tribulações, seus problemas, os seus chamados, né? Amigos traíram Daniel e tudo mais, mas Daniel tinha uma vocação. Nada dominava, derrotava Daniel. Irmãos, quem serve a Deus é imbatível. Não existe demônio, não existe enfermidade, não existe falsa doutrina que estraga a caminhada dele. Não, porque ele realmente crê na palavra de Deus. Meus amados, eu estava pensando hoje, enquanto nós ficarmos agitados, preocupados e desesperadamente por buscar as coisas sem estar certo de Deus, vai ficar difícil. Quer que as coisas andem bem para você? Olha, examine e obedeça isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Amém? Tudo que você precisa está aí. Às vezes nós ficamos desorientados para lá e para cá, e fazendo campanhas, e tanto movimento, e tanta gritaria, tanto escuta e tantas coisas, e não estamos certos com a palavra. E queremos, às vezes, colocar Deus em prova. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre o que nós estamos buscando. Nós temos que ter certeza, e Daniel tinha certeza. Não importava que o Nabucodonosor, né, depois o Beltesazar, o rei Beltesazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, não importava o que ele falava, mas Daniel estava certo, ele cria, né? Foi para calabouço, foi tudo mais, mas Daniel sempre tinha uma estrela dele, a luz da alma estava no seu coração, a coluna de fogo estava lá, a coluna de fogo tem que estar em nós também, guiando a nós nesse mundo pecaminoso e maligno, né? Mas
Quando essa mão chegou lá para escrever na parede, com a mão de um homem, não tinha ninguém que pudesse interpretar aquilo. Mas tinha lá uma mulher que sabia, falou: ó rei, em teu reinado tem uma pessoa que pode fazer isso. Foram lá e buscaram Daniel, que nem mesmo estava na festa, naquela orgia. Veja só, quando o mundo hoje está na orgia, bebedice, aquelas mulheres levianas, homens levianos, e fazendo aquele chamado Pentecostes que eles tinham, quando eles pegaram uma vez os vasos da casa do Senhor e estavam destinados a beber neles, né? E aquelas coisas, tudo aqueles enfeites, suas adaptações cintilantes e tudo mais, mas Deus estava fora disso, amém? É por isso que você não vê nenhum filho de Deus enviado essas coisas, embutido nisso. Aquelas que tem duplo ânimo para lá e para cá, você não vê o Filho de Deus misturado nessa situação. O Filho de Deus sempre está dedicando, sempre está vivendo no mundo espiritual. Ele tem entrado em lugares celestiais em Cristo Jesus. As lutas, as provas, as coisas de baixo não alteram ele, porque ele tem Cristo sendo seu guia, seu grande protetor, né? Aí esse Daniel foi chamado para estar lá. Aí então veja aqui, então, quando aqueles 4 crentes também, que eram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Veja, eu imaginaria que muitos, frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Sabe disso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não estão sozinhos. Sempre tem alguém em algum lugar em espírito de adoração orando junto com você. A união invisível da noiva de Jesus Cristo está sendo efetuada agora mesmo através do Espírito Santo, através de uma mensagem, através do poder de Deus manifestado acima de tudo e todos. Deus é que faz isso. Não precisa ninguém ficar forjando, manivelando as coisas e querendo fazer daquele jeito que vai ser mais fácil. Não. A via correta é isso aqui, ó. Bíblia Sagrada, mensagem da hora. Nós temos que aprender essas coisas. Senão nós vamos ficar aí batendo cabeça para lá para cá, decepcionado, vendo coisas que não devia ver, ouvindo coisas que não deveria ouvir. Por quê? Porque está abastado demais com as coisas que as pessoas infiltram na sua, na minha, nas nossas cabeças. Mas nós temos o Espírito Santo para guiar a igreja. Amém? E assim eles estavam ali unidos também. Sadraque, Mesaque e Abednego. Do mesmo modo que nós fazemos, nós reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz: cada qual com seu igual. Aleluia. Esse é o antigo provérbio, melhor dizendo, né? E é isso também, é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Aleluia. Glória a Deus. Não estão vocês felizes por isso? A congregação diz amém. Eu digo também amém. Seguramente, cada qual com seu igual. Você sabe, é bom quando você está longe de casa e você encontra um amigo. Ah, eu sou daquela cidade também. Oh, rapaz, quanto tempo você fica bem, você fica à vontade, né? Se chegar num lugar que só tem gente estranha, você não conversa com ninguém, fica meio desconfiado, com medo, né? Mas quando você encontra um amigo ali, você fica contente, né? Então veja que coisa maravilhosa. Alguém que fica ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Veja, ó, que coisa, aleluia, né? Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro, e o ama, ele fica ao seu lado, e isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. Aleluia! Glória a Deus! E nós temos, meus amados, encontrado isso, né? Encontrado irmãos e irmãs por aí, por esse vasto mundo, que realmente saiba disso, meus amados, vocês não estão sozinhos. Amém? Quando Elias achava que estava sozinho, ele lastimou, falou: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os altares e procuraram a minha alma para destruí-la. Deus aquietou Elias, falou: não tem só você, mas eu tenho 7.000 também, que não dobrou os joelhos diante da idolatria de Acabe e Jezabel. Tem mais 7.000, Elias. Aleluia. E, irmãos, quando o poder de Deus soar, aqueles todos santos, restaurados por Deus, se unirem, será uma boa e grande multidão. Por quê? Porque Deus faz isso para nós. Amém? Então nós estamos felizes por isso. E a cidade deles foi queimada. E todos os seus vasos e coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, que se havia, veja, levado um grande rei. Ó, que coisa! Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada,
a cidade, né? A sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, eles ainda tinham um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: este é o meu servo. Amém? Aleluia! Porém, ele ainda tinha um crente. Estava ali um homem profeta de Deus. Quando vemos que o mundo esqueceu de Deus, as pessoas, por mais bem que acham que estão, por mais felizes que acham que seguem, eles realmente têm esquecido de Deus. Mas Deus tem alguém, tem nesta terra, que trouxe para nós uma mensagem que possa nos colocar na posição de vida, que possa realmente vir através de nós, através desta palavra, e derramar a tudo que nós precisamos. Aleluias! Por isso nós sabemos que não estamos sozinhos, né? Pode fechar a igreja, pode queimar o que quiser, pode destruir o que fizer, mas nós temos segurança em Deus, porque Deus começou isso, há uma promessa disso e nós vamos ficar nisso. Glória a Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar as suas mãos e dizer: este é o meu servo. Será, meus ouvintes, meus irmãos, que Deus pode colocar a mão sobre você hoje à noite e dizer assim: essa é minha serva? Será que ele pode colocar a mão sobre você, meu irmão, e dizer assim: esse é meu servo? Será que nós estamos aptos a isso? Para receber esse de Deus nessa hora? Como Daniel pôde receber? Eu pergunto, né? Será que nós estamos aptos para crer? E saber que Deus é o único que pode concretizar a bênção em nossa vida? Ou vamos ficar duvidando de Deus? Ou vamos achar que só foi lá para o passado? Que Deus abençoou os homens lá? Ah, mas Deus cuidou deles lá. Não, o mesmo Deus de lá, o mesmo Deus de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele trabalhou lá, ele trabalha agora. Ele está procurando por vidas também, em que ele possa realmente entrar ali e trabalhar através dela, né? Graças a Deus. Então veja, Deus sempre tem uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um, porém ele sempre teve alguém que ele podia colocar as suas mãos e dizer: este é o meu servo, aleluias, esta é minha serva, este eu posso confiar, este pode caminhar no meio de lobos, devoradores, vorazes, mas ele permanecerá. Como Daniel foi jogado lá na cova dos leões, faminto lá, quem sabe passou horas, talvez até dias sem comer, mas Daniel não temeu, porque Deus era com ele, aleluias. O Sadraque, Mesaque e Abednego aqueceram a fornalha 7 vezes mais, mas isso não titubeou a fé dele. Ele diz assim: ainda que Deus não nos livre, nós não vamos nos ajoelhar e adorar essa imagem que está diante de nós. Se você não fizer, vai ser lançado lá na fornalha diante a qual foi aquecida 7 vezes, mas não se importava se foi 10, 15, 20 vezes mais, meus irmãos. Quando Deus revela no coração humano, quando Deus mostra para você, meus amados, você sabe que realmente é uma revelação de Deus. Mas se Ele te mostrou o batismo em nome de Jesus Cristo, se é uma revelação disso que já está na Bíblia Sagrada, você deve ver essas coisas. Você deve tomar partido na palavra de Deus, viver o que diz a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa obedece a Deus, ele está tranquilo, ele está em paz, ele tem regozijo, ele tem alegria, não fica a cabeça quente, estourando, preocupado com as coisas, porque Deus o ajuda, o apazigua as situações. Amém? Então, Deus sempre teve uma testemunha, né? Agora, este é o meu servo, ele fará o que eu disser. Agora, nós gostamos disso. Notamos então que quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados, viu? Não pensa você que os testes não vêm, mas a prova disso é que você é filho de Deus. A prova disso é que você é uma filha de Deus. Parece que quanto mais se quer fazer o bem, parece que o mal pega nos seus calcanhares ali e fica te sempre fazendo com que você erre. Mas não desanime, não pare para razoar, para questionar sobre isso, porque é assim mesmo, Deus ama provar os seus filhos. E a prova cristã, né, a luta cristã, é Deus que restaura, Deus que traz tudo ali para nós. Nós não precisamos ficar amedrontados dos levantes, das coisas que possam fazer o inimigo, que possam fazer o mundo, ou seja, todos os nossos adversários, né? O salmista Davi carregava uma segurança nele. Ele diz: eu tenho posto o Senhor sempre diante de mim para não pecar contra ti. Ele diz em outra ocasião: coloquei o meu futuro nas mãos de Deus. Quando você faz isso, você tem paz,
você tem alegria, você tem benignidade, você tem fé, você tem mansidão. Olha, irmãos, você vive uma vida abençoada por Deus. Aleluia, uma vida abençoada por Deus. Mas seja você uma testemunha de Deus, amém? Então, notando então que quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que é verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele sempre é testado, sempre. Aleluias. Satanás permanece no negócio de teste. E isto somente acontece para ajudar a você. É para o seu próprio bem. Não reclame. Não fique murmurando. Os murmuradores ficarão aí. Veja, mas esteja feliz com a porção que Deus te deu. Se a luta está grande, mas Deus também dá a capacidade espiritual para você viver, para você ultrapassar isso também. Amém? Nós temos que saber essas coisas. E Daniel foi um homem abençoado por Deus, né? Que maravilha. Então Deus ama fazer isso. Daniel havia queimado todas as pontes de trás dele. Você sabe que a razão que Daniel era abençoado não era só porque ele era profeta. Mesmo que, por exemplo, o Sadraque, Mesaque e Abednego não era profeta e foram abençoados também. Mas porque ele fez a decisão de servir a Deus. Amém? Todas as vezes, 3 vezes por dia, ele abria a janela do seu quarto, rumava para Jerusalém, mesmo no cativo, e orava a Deus. Quantas vezes nós oramos a Deus? Vocês já pararam? Nós sabemos pedir, sabemos falar para outro, faça isso, faça aquilo, ora por mim, mas nós mesmos não quebramos o nosso ego, não joelhamos, não falamos com Deus, não temos tempo de oração para chorar com Deus. Mas Daniel era abençoado porque ele tinha tudo isso. Até as interpretações dos sonhos que Daniel vinha interpretar, era Deus através de Daniel, porque ele é qualificado para isso. E quando nós ajustamos nossa parte também, a nossa vida com a palavra de Deus, Deus vai permitir vir as bênçãos dele sobre nós. Há uma promessa na Bíblia que fala isso. Mas nós precisamos crer. Mas muitas pessoas não conseguem segurar isso, né? Então Daniel pôde fazer isso. Aleluia, né? Ele não estava observando o rastro que deixava, queimar as pontes para trás de si. O profeta diz numa mensagem que Deus tem um tempo difícil tratando de encontrar um irmão, alguém que ele possa amar, confiar, que quanto mais ele derrama o seu poder na vida dele, na vida dela, ela nunca se exalta. Muitos se tornam um sabichão, um grande homem, uma grande mulher, isso e aquilo, mas eles têm que queimar todas as pontes para trás de si. E aquelas coisas velhas que fazia ele, ela não as quer mais, porque tem feito uma profissão de fé de seguir a palavra de Deus. Amém? Olha, irmãos, é tão maravilhoso quando nós realmente temos a revelação de Deus para isso e sabemos caminhar através disso. Isso não é feito por manufatura, não é feito por esforços humanos, não é para quem quer, não é para quem corre, porque se essa pessoa tentar fazer essas coisas forçadamente, mais lá na frente ele vai dar com o burro na água, porque não funciona. Mas sejamos humildes nas mãos de Deus e cumpramos todo o desígnio que nos está proposto. Amém? E Daniel fez isso, por isso que ele era abençoado. Glória a Deus, ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado para trás. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo hoje. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E quando você para um pouquinho de caminhar, para ficar olhando quem está para trás, com uma vida toda depravada, uma igreja quebrada, um monte de gente incrédula para cá, mundanismo e tudo misturado, se você parar para olhar essas coisas, você vai perder a bênção. Você pode ser acoitado com o Espírito inteiro também. Amém? Agora, que coisa maravilhosa é quando nós podemos sempre ver o que Deus diz. Isso é que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como nota, então, Deus permitiu Satanás dar o teste. E eles testaram pelo fogo. Irmãos, testaram pelo fogo. Leia Hebreus capítulo 11, né? Para você ver. De vários tipos de testes. A Bíblia diz assim que muitas sofrem as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Amém? Não importa quanto tempo ela perdure, ela dure, mas Deus livra de todas, né? Eles testaram ambos através da cova dos leões, e a todo instante Deus fazia
que superassem mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos, gente. Fica cabeça baixa não, por causa dos problemas, porque você tem orado, não tem conseguido isso ainda. Continue esperando em Deus. Se a coisa anda mal aqui, anda mal ali, olha, confie no Senhor. Faça dele o centro dos seus pensamentos, físico, moral e espiritual. Coloque Deus na frente de tudo. Deus vai te abençoar. Deus vai curar suas feridas. Deus vai te dar força para prosseguir. Amém? Muitos são os testes dos justos, mas Deus é o livre de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Agradeça pelas lutas, meus amados. Agradeça pelos testes, provas que vêm. Dê glória a Deus. Não fique reclamando, xingando, pensando mal sobre isso. É uma prova que você é filho de Deus. Deus está amando testar você. Ele diz assim que eu repreendo e castigo a todos quanto amo, para que nós temos que ser zelosos, né, e voltar à vontade perfeita de Deus. Zeloso de boas obras, crendo na palavra de Deus, obedecendo o que ela diz. Amém? Como agradecemos por isso? Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Aleluia! Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. Amém? Aleluia! Ele coloca a sua confiança em você porque Ele sabe, olha, Ele passou os testes. Veio um desejo lá, alguma coisa veio errado e Ele superou aquilo, Ele resistiu. Veio a tribulação nela, na cabeça dela, no lucro que não devia, olha, mas Ele resistiu. Deus vai adquirindo confiança em você, aí Ele fala assim, nesse eu posso confiar, nessa eu posso confiar. Aí vai derramando o Espírito Santo em você. Aleluia! Obediência lhe dá direito ao Espírito Santo de Deus. Amém? Não troque, irmãos, a sua salvação por um prato de lentilha. Não troque, ouvintes. Veja bem, a diretriz de Deus por uma coisa pervertida, uma coisa que é humana. Não faça isso. Tudo você tem que fazer a dosagem por aqui, ó, pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e Deus continue te ajudando. Agora verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora da sua própria cidade, longe da sua própria igreja, numa terra estranha, Deus o usou. Aleluia! Você sabe que nós não somos daqui. Nós temos um lugar para Ele, prometido por Deus. Mas mesmo aqui, Deus nos usa. Amém? Aleluia! Para que nós sempre possamos falar uma palavra amiga para alguém mais, um testemunho seu, uma vida de experiência, ajuda alguém mais, viu? Por isso, vamos andar certo nas mãos de Deus, tá bom? Deus te abençoe, Deus prossiga falando em vossos corações. Então, Daniel é considerado o profeta o primeiro profeta gentil, o Leon Branham agora fechando a dispensação gentílica, né? Por isso, fora dessa mensagem, não tem outra mensagem. Fora dessa mensagem, você não irá no arrebatamento. Você pode até ser salvo, mas arrebatamento tem que ter a voz de Deus para esse dia, tá bom? Porque a Bíblia fala sobre isso. Se você crer na Bíblia, vai crer no que eu estou dizendo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, que Ele prossiga falando em vossos corações e que você não perca mais tempo em ficar batendo cabeça para cá e lá. Ó, o tempo está passando, as coisas estão aí correndo muito rápido. Você sabe que tudo está arrumando por um fim triste aí. Mas vamos estar certos de Deus, porque mesmo dessa Babilônia, Deus já está cuidando de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuidou de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Ele vai cuidar de você. Amém? E o mundo não vai sofrer o desprezo aí, por rejeitar a palavra de Deus, por rejeitar a voz de Deus nos últimos dias. Tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também algumas pessoas que estão conosco, mas antes nós vamos pedir de oração. Temos aqui Ana Maria pede oração por sua filha e seu esposo. A irmã Irene pede oração por si, por sua saúde. Marília pede oração por seu filho, né? Acho que é Henry. Natália pede oração por seu filho, sua filha Isabelle e Gabriel, seus filhos, né? Severino pede oração por si e sua família. Oração por Osés e sua saúde. Osés, mãe de louvor, Deus te abençoe. Creia, você pode ser curado. Assim como todos esses que eu falei o nome aqui, pode ser curado. E você que não tem o nome aqui, que precisa de oração, irmãos, creia na palavra de Deus, creia no poder da oração, seja curado, seja liberto desse mal que te aflige,
dessa enfermidade que ataca tanto você e que você fica confuso, perturbado, cocheando dois pensamentos, e coloque somente a sua confiança em médicos, coloque a sua confiança no médico dos médicos também, que é Deus em primeiro lugar. Se precisar ao médico, vá, mas ore até a Deus para você ir ao médico. Seja sincero com Deus. Se tem alguma coisa lhe condenando, irmãos, e aqui não sai da sua vida, procure fazer um check-up para ver se isso não está te atrapalhando em receber a sua bênção também, sua cura. Mas está tudo certo, o diabo não pode ficar aí. O profeta diz que a enfermidade fica em nós até a hora que nós quisermos que ela fique. Então, dá um basta nisso hoje à noite. Dê um pontapé nessa enfermidade e diga isso para ir embora de você. Amém? Vamos orar. Adoro a Deus, Pai Celestial. No nome de Jesus Cristo, Pai, tem esses nomes pedidos aqui de orações por diversas e muitas enfermidades. Talvez na audiência invisível tenha mais gente que está precisando de oração. Pai, eu levanto minha mão para o deles, que o Senhor cure e libere. Que todo o demônio das trevas, manifestado através de enfermidades, Senhor, está ordenado a sair em nome de Jesus Cristo. Mas que seja feita a tua vontade na vida deles. Que eles sejam curados, restaurados, libertados. E que eles possam reconhecer que o único doador da cura é o Senhor Jesus Cristo. Que eles possam crer em Ti, Senhor. Crer em Sua palavra. O diabo não suportará a atmosfera, o poder que há nas Escrituras Sagradas. Ele vai fugir. Sujeite a Deus primeiro. Resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco eles em Tuas mãos. E os abençoe. Moisés, todos os nomes escritos aqui, foi lido, Senhor, todos na audiência. Que sejam curados, libertados pela autoridade e o poder que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Nós queremos também agradecer a alguns irmãos que estão em conexão aqui. Temos alguns nomes, né? Tatiana Norberto e família, Paulo Martins e família, Mateus Jesus e família, Vandeck. Temos também Fátima Corteiro, temos Revelino de Oliveira, Revelino de Oliveira, Afonso, né? Deus abençoe e Deus possa abençoar as pessoas nas suas casas, os vossos lares, e que você seja feliz. Amém? Seja feliz. Quem tem Cristo tem tudo, né? Quem não tem, não tem nada. Tenha Cristo e seja feliz. Crê em Deus, crê em seus profetas, crê em tudo que está na Escritura Sagrada, crê na mensagem da hora, não só isso, mas viva. Amém? Porque Pedro havia crido no Senhor Jesus Cristo, mas não tinha o Espírito Santo ainda, porque não tinha havido o Espírito Santo, só vendo em Pentecostes. Mas creia e obedeça à voz de Deus. Isso lhe dá direito ao Espírito Santo de Deus. Tá bom? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fechando aqui com mais um ou dois louvores. E meu muito obrigado pela atenção dispensada. E amanhã estamos no tabernáculo e nós vamos transmitir a mensagem do Ministério de Fita amanhã ao vivo, tá bom? A partir das 7h30. Deus abençoe. Meu muito obrigado. Boa noite a todos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao caminhar em uma estrada tão distante, muitas vezes no caminho começo até mesmo chorar, mas de repente eu escuto uma voz para mim assim dizendo: filho querido, preciso de você. Vida, eu tenho vida.
meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras. Glória a Deus. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Amém. Deus abençoe o irmão Gian também, tá? Lá em Planalto Sul. Está sintonizado conosco. Deus abençoe você e sua família. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tanta. Se eu subo até o céu, seja ali também que encontro. Amém. Glória a Deus. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me